que o temor a Deus e o serviço ao Senhor te dá crédito. Mas a insubmissão e o destemor provoca dívida. E mais do que uma dívida financeira, compromete a tua geração. Sejam todos bem-vindos para mais um Estação Família, esse podcast que tem trazido informações, segundo a Bíblia, para te dar direção de problemas que acontecem no dia a dia. Dúvidas, talvez, que você não consegue discutir, às vezes, com o pastor, ou que, talvez, à luz da Bíblia, talvez você não consiga enxergar coisas para o seu cotidiano. E sempre trazendo convidados que têm interagido e trazido informações preciosas para nos ajudar. Hoje, um dia muito especial, tenho aqui comigo 3 pessoas maravilhosas que vão nos ajudar e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Juliano, uma honra estar aqui. Muito obrigado pela sua participação. Para nós é um prazer estarmos aqui do sul do Brasil. Lu Brito. Que alegria, que honra. Muito obrigada. Estamos aqui para contribuir e para receber. Átila Lida, a fera. E aí, Átila? Muito obrigado. Sei que vai ser aqui uma conversa. Eu sei que vai acontecer revelações aqui por parte de Deus. Estou muito ansioso para essa conversa começar. Ok. Então, né, Átila, é sempre educado deixar a visita, né? Será que tem alguma pergunta que poderia motivar assim, a nossa discussão hoje? O que a gente poderia discutir? Então, né, eu acredito que esse nome, esse primeiro ministério que Deus nos deu, ele é de fato o mais importante, né? Eu sou arquiteta e eu gosto muito de comparar a família como uma construção. E a base de toda a nossa sociedade, de todas as nossas vidas, é a família. Amém. Então, tudo começa ali, é a fundação, é onde nós colocamos o nosso suporte, onde nós chegamos e sabemos, eles estão ali, eles estão bem. Então, eu creio que estamos aqui para falar da coisa mais importante que Deus nos deu, a nossa família. Amém. E tudo começa num relacionamento. Pai, mãe, filhos. Ótimo. Juliano, alguma pergunta? Então, algo que eu tenho como muito precioso, a instituição que o próprio Deus criou, né? Lá no Éden, nos presenteou com todas as coisas e criou a família, Adão e Eva. Então, para mim é um prazer falar sobre família. 24 anos de casados, 3 filhos, e é uma honra. Muito bom. Átila, então sobrou para você fazer a pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem direta. Unção se transfere? Bom, vamos lá. Hoje o tema é muito bom para trazer talvez uma direção. Não é uma verdade única, é aquilo que nós estamos tendo de entendimento. E eu tenho certeza que Deus é infinito na sua revelação da palavra. Mas hoje nós vamos trazer aquilo que talvez Deus falou conosco hoje. Vamos para um texto, porque nós sempre usamos a Bíblia como nosso referencial, que está em 2 Reis 4, certo? O título começa assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Esse texto é um texto muito conhecido, Átila, onde você tem uma mulher que era bem casada. Era uma mulher casada com um homem de Deus. E, de repente, agora ela sofre uma tragédia pessoal. O marido morre. E nós temos, então, uma perda real. Agora nós temos mais que isso. Ela fala que ela tem uma dívida. Então ela tem um problema financeiro. E as consequências desse problema financeiro seria a escravidão dos filhos. Então nós temos uma mulher com um problema real, alguém que tinha a presença de Deus em casa, a unção do marido, porque nós vamos ver no texto, e agora ela se encontra sozinha, como provedora, porque ela teria que resolver esse problema. Verdade. Tentando controlar suas emoções, sanar uma dívida e proteger os filhos. Então, será que a unção que estava sobre o marido está sobre ela? Entenda que o texto começa dizendo que Eliseu aumenta. Então, entenda que na vida Deus ele sempre vai fazer o seguinte: Ele nunca vai te dar um fardo maior que você pode levar.
Ou você tem o suficiente, ou ele vai aumentar a sua capacidade para suportar aquele processo. Então, olha o que ela diz. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Então, olha só, a unção não se transfere, mas ela dá direção. Porque essa mulher agora, que convivia com o homem de Deus, ela poderia ter feito várias escolhas. O problema dela não era uma dívida? Ela poderia procurar um agiota, sim ou não? Sim. Ela poderia procurar um banco, sim ou não? Com certeza. Ela poderia buscar um vizinho, um parente. Mas ela busca quem? O homem de Deus. Um homem de Deus. Profeta. Então entenda a importância da gente ter esse relacionamento de verdade com Deus. Porque mesmo na nossa ausência, seja por um motivo trágico como a morte, ou para nossa ausência física por algum motivo, os nossos dependentes terão uma direção. Sim ou não, pastora? Com certeza, com certeza. A Bíblia deixa bem claro nesse texto, né? A unção, ela é intransferível, mas ela respinga e ela dá a direção. Então, sendo um homem de Deus, creio olha só. que Deus, inclusive, providenciou de o profeta estar lá, naquele momento, para que ela pudesse ter esse acesso a ele. Com certeza, Deus ele sempre vai te dar um caminho, nunca te deixará desamparado. É verdade. E ela começa dizendo: olha, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia a Deus. Então, como que você sabe que uma pessoa é temente a Deus? Pelo testemunho dele. Primeiro, ela reconhece: eu tinha um marido. Porque o grande problema hoje, Átila, que as mulheres têm desonrado a figura masculina. Têm desonrado, e aqui não é para abrir uma exceção de discussão para isso, para as que honram. Mas nós temos que entender que a honra atrai a vontade de Deus. É isso. Então ela reconhece: era meu marido. E qual é o comportamento dele que testificava que ele era um homem de Deus? Ele falava assim, ó: o seu servo, e era servo de Deus. Porque tem muitas pessoas, Átila, que eles são servos, mas são servos de si mesmo. São pessoas que têm conhecimento da palavra, só que não se submetem a nada e a nem ninguém. Mas aqui nós temos sim um homem de Deus, que sabia respeitar uma hierarquia. Ele falou: olha, o seu servo temia ao Senhor, ele era servo de Deus. Uau. Então, como a gente reconhece alguém que caminha com Deus? Primeiro, ele está sob submissão. Ele caminha com uma autoridade espiritual. Perfeito. Porque quando a gente não tem essa direção, nós não temos esse acompanhamento, às vezes a gente pode ser o algoz da nossa própria escolha. Verdade. Então, olha o que ela fala. E ela começa a dizer todas as características. Mas agora ele está morto. E veio o credor para levar meus 2 filhos como? Escravos. Enquanto o marido estava vivo. Tinha essa dívida? Então, presta atenção. Ela vem falar agora de uma dívida. Mas essa dívida, lendo a Escritura, creio eu, que ela está depois da morte do marido. Então, se ela foi feita depois da morte do marido, quem é que está em dívida? A esposa, não ele. Então, voltando no tema da pergunta, que a unção se transfere, entenda que o marido fez a parte dele. E ele foi reconhecido. E geralmente, quando a gente se apresenta usando uma terceira pessoa, é porque a gente não pode falar de nós. Uau. O meu marido era servo. O meu marido temia. Isso quer dizer, eu não era, eu não temia, e agora eu devo. Forte.
Tô raciocinando aqui, é Ótimo. verdade. Você entenda que há uma visão totalmente diferente. Porque essa dívida não é conhecida, é uma dívida nova, que coincide com a ausência daquele que teme e serve. Então entenda você, que o temor a Deus e o serviço ao Senhor te dá crédito. Mas a insubmissão e o destemor provoca dívida. E mais do que uma dívida financeira, compromete a tua geração. Fala, Juliano, o senhor que é uma pessoa que tem muitos filhos. 3 filhos. Não, é que nos preocupa que em qualquer momento Deus pode nos chamar. E nesse caso, perdeu o sacerdote da casa e comprometeu até os filhos, né? Geração. Poderia ser escravo, mas graças ao Pai, a gente sabe, seguindo o texto, que conquistou o coração da mãe, Deus atingiu a mãe, fez o milagre e salvou os filhos da escravidão. Olha o que ela vai falando. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Por que será que o profeta, alguém que recebe a direção de Deus, guiado por Deus, faz uma pergunta de Deus para ela? Querendo dizer assim: aonde está a tua expectativa? Porque essa dívida não é minha. Então, uma das coisas que a gente acaba observando muito é pessoas quererem transferir para os pastores, para os profetas, as dívidas pessoais. Ore por mim, jejue por mim, paga meu aluguel, paga o período do meu carro. Sim ou não? Isso eu não estou falando que eu estou generalizando, eu estou te dando exemplos práticos, aqui não são críticas, mas coisas que acontecem no dia a dia, a gente não pode fechar, né? Fingir que isso não acontece. Mas se a gente não tiver a clareza de entender que a palavra nos esclarece se você teme, se você tem fé, a resposta vem de quem? Fala, Adson. Você tem fé, a resposta vem do alto. Vem do Senhor. A resposta vem do alto e eu acredito que nessa situação aí, o legado, né? O legado do marido, a obediência, né? Porque eu estava falando com eles mais cedo que a obediência gera experiência. E a obediência dele gerou essa experiência para a família, porque aonde estava tudo perdido, se não tivesse essa obediência lá atrás, o legado da família dele estava comprometido. Uma das coisas que eu falo sobre esse texto aqui é que os processos nos mostram aonde nós estamos sendo deficientes. É verdade. Então, o que a gente aprende com ela agora? Primeiro, eu não tenho o que eu preciso para vencer isso. Porque a Bíblia começa dizendo que Eliseu aumenta o azeite da viúva. Segundo, que não é porque eu congrego em tal igreja que eu estou coberto se eu não faço o que aquelas pessoas fazem. O meu pastor é temente, o meu pastor jejua, o meu pastor ora e o seu pastor vai ter os resultados deles. Isso aí. Essa unção não é transferida, essa unção é direção para a nossa vida. Boa. E a terceira coisa que a gente vê é não colocar as nossas expectativas de resolução nas pessoas, mas de direção. Essa é o que Deus nos deixou, porque a Bíblia diz: a sabedoria está nos múltiplos conselhos. Então as pessoas têm que te dar uma direção, porque quem vai fazer o extraordinário vai ser Deus. E o que você fala é muito importante, por quê? Porque aonde tem direção, tem provisão. Amém. Olha Falamos só que sobre bonito. isso. Antes de chegar aqui. É isso aí. Aonde tem direção, tem provisão. E tudo que... Essa é a chave do que está acontecendo. É isso aí. Aonde houve direção, houve provisão. É isso. Olha o que ele continua dizendo. Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa. Entenda, irmãos, que o primeiro lugar que nós temos que olhar quando nós estamos tendo um problema real não é o que tem para fora, é o que tem dentro. Forte. Não é o que falta fora, porque o que falta fora só reflete o que eu não tenho dentro. Perfeito. Talentos. Então, quando ele olha, a primeira coisa, ele tira dela e fala assim: você está olhando muito para mim.
Eu não sou a resposta. Vamos olhar para o lugar certo. Pra dentro. O que você tem na sua casa? Ela fala, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite vazia. Então entenda, irmãos, que não há como você ter respostas no teu dia a dia para as coisas externas se você continua vazio dentro. É isso. Então a direção do profeta é muito assertivo. Tira a visão dele, coloca a visão dela nela mesma e no que ela tem, para que ela possa ter recursos de como resolver. Essa é a direção de como Deus age. E olha o que ele fala. Então Eliseu disse, vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vazias. Entenda que você é a média das pessoas que você convive. É isso aí, Oh, cara. Jesus. É o que a gente estava falando hoje sobre ambientes e pessoas. Então, se ela era vazia, ela conhecia muita gente que tinha o quê? Vasilha. Vasilhas. E ela ia conversar com todo mundo e todo mundo ia falar que em casa está igual. Primeira coisa, Deus fala para você olhar para dentro, depois ela vai falar, eu vou te mostrar as pessoas que você se relaciona, é por isso que você chegou nesse ponto. Uau! Fortíssimo. Porque você é vazia, porque você se relaciona com vazios. Fortíssimo. Tá Impactante. cheio. Então ela olha e fala assim, olha, eu só conheço gente vazia, vai ser fácil. Então ele vem agora e traz muitas vasilhas Vazias. Depois entre em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos. E derrame azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. Primeiro, a direção. Olhe para você. Agora eu vou te mostrar o ambiente que você está inserido. Agora é o seguinte. Fecha o problema dentro da sua casa. Uau. A primeira coisa, a dívida dela fazia com que quem perdesse? Ela ia perder o que com a dívida? Os filhos, a família. Então, irmão, a tua porta está aberta. Quem está correndo risco é seus filhos. Antes de você pagar a tua dívida no natural, Deus está falando, corrige dentro da sua casa. Fecha a porta do que está entrando, não resolva o que está saindo. Traz para dentro da tua casa teus filhos, fecha a porta e começa a ver. Então, mais do que a dívida, ela olhava agora e ela precisava encher. Entende, irmãos, que Deus ele vai cobrar de nós o sangue de alguns que foram condenados. A vasilha dela não estava vazia? Como que ela ia encher de azeite? A obediência atrai o sobrenatural de Deus. Quando ela pega e ela fecha a porta, o fechar a porta, além de significar proteção aos filhos, quando ela fecha a porta, ela sabe que a provisão vem de dentro, não vem de fora. É isso. É você entender que Deus tem a provisão necessária sem precisar que venha de fora. A provisão vai vir de dentro, que vem de Deus. Ele vai fazer acontecer. Então ela precisava ter essa experiência, foi de forma dolorosa, às vezes com a morte do marido, que talvez orou por ela, eu vou fazer aqui uma aplicação, e essa pessoa não se convertia, e isso poderia gerar, nas consequências, nos filhos, que talvez tinham uma influência materna, e agora ela precisa perder para ganhar. Fecha a porta do teu quarto. Traz teus filhos para dentro. E começa a mostrar para ele que é o azeite que paga qualquer conta. Que é o azeite que tira teu filho da escravidão. É isso. Porque o azeite é o Espírito Santo do Senhor. Uau. Amém. Porque eu não sei, às vezes, o que você está vivendo na tua casa. Talvez teu marido separou. Talvez aconteceu uma morte. Talvez teu marido sofreu uma doença. E hoje ele não consegue atuar de forma natural. Mas Deus está te dizendo, filha, ainda eu tenho azeite para colocar na sua casa. Eu tenho uma direção assertiva para os teus filhos. Fique com a minha palavra e com a minha promessa. Porque os seus filhos serão seguros, enquanto que da tua vasilha
jorrar o meu azeite. Olha que bacana isso. Ele começa falando o seguinte, ó. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e elas Entenda que nós, como pais, temos que dar a função, mas a execução é do pai e da mãe. Tem muita gente mandando os filhos para a igreja, querendo que eles encham a nossa vasilha de azeite. Mas a direção que Deus dá é: ensine a eles virem com vazias vasilhas, que você sempre será o provedor da palavra de Deus de esperança na vida deles. Amém. 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 Muito bom. É isso que Deus quer de nós como pai e como mãe. É que os nossos filhos, na intimidade da nossa casa, fecha a porta do quarto e vem vazio por causa das coisas do mundo, tira as esperanças deles. E recebeu uma mãe falando: não, filho, você está vazio, mas a mamãe está aqui. Eu vou te dar uma direção que vai te encher de esperança. Uau. Concorda? É isso. Olha o que ela fala. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Entenda que ela está vendo todo o processo. Certo, pastora? Você acha que ela não tinha visto que já tinha acabado as vasilhas vazias? E por que ela pede para um dos seus filhos? Se tinha mais alguma? Testar eles. Porque mais do que provisão, Deus quer que você dê visão aos teus filhos, para eles saber dividir quem é cheio de quem é vazio. É isso. Deus, ele quer que nós ensinemos aos nossos filhos a ter discernimento de espírito. Porque se você só mostra para ele quem é vazio, quem é cheio, ele está na tua dependência. Mas e quando ele estiver num ambiente fora da tua presença? Então, por que ele queria trazer como escravo? Porque o escravo aqui é aquele que não consegue ter o discernimento de espírito. Mas aqui Deus quer dar visão. E ele olha e fala assim: agora sim. Mais do que pagar, mais do que ver a provisão, aquilo que o inimigo queria usar para trazer escárnio, eu vou trazer para te dar orgulho. E mais do que apenas funcionais, agora eles são visionários. Comenta, pastora. Nossa, tremendo. Eu acho incrível o que Deus faz dentro de um quarto fechado, dentro de uma família. Que por mais que recebia essa palavra como se talvez ela não estivesse na visão junto com o marido. Isso? Sim. Ele servia. Talvez ela não. Mas o servir a Deus, o servir de verdade, Isso. os filhos entendem isso e vivem isso de verdade. Foi isso que fez a diferença. O servir dele de verdade ao Senhor gerou essa direção até mesmo para os filhos entenderem, porque ela poderia ter chamado e eles poderiam não ter vindo, mas eles tinham uma referência. A referência era o sacerdote. Ele com certeza transmitiu isso para os filhos, e os filhos rapidamente entenderam, pegaram as vasilhas vazias e obedeceram a mãe. Caraca. A obediência. É onde a obediência. A obediência dos filhos também trouxe experiência, mas por quê? Porque havia um sacerdote. Havia um homem que servia ao Senhor. Amém. E os filhos visualizaram. Porque falar é fácil. Viver o que se fala É isso aí. é o desafio. Maravilhoso, pastora. E olha o que a palavra continua dizendo, ó. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite e pague sua dívida. E você e seus filhos vivem do que sobrar. Entenda que
quando eles estavam na capacidade máxima deles, o azeite parou. Isso quer dizer que há uma necessidade da gente projetar o que a gente quer. Porque Eliseu deu uma dica para que buscasse vasilhas, mas não quantas. E a interrupção do azeite não foi pela falta de azeite, mas pela falta de vasilha. Uau. Então é a gente limitar o poder de Deus na nossa vida. Então nós temos que ensinar nossos filhos a sonhar o sobrenatural, não o natural. Amém. É colocar expectativas nele que transcende as circunstâncias e as possibilidades. O azeite ele só vai parar, Deus só vai poder parar de fazer quando a tua capacidade de acreditar parar. É isso aí. Caso contrário, o azeite não para. Não pode se limitar, você não pode ter uma visão limitada, você tem que... Limita os É sonhos isso aí, dos filhos. você vai limitar os sonhos, você não pode. E eu vejo que tudo é proporcional à tua coragem, à tua fé, à tua visão, né? Porque se você tem uma visão grande, você vai conquistar grandes coisas. Se você tem uma visão... Porque eu vejo hoje, nos tempos de hoje, as pessoas falando que quer sonhar, quer fazer, mas não está se movimentando para uma visão, não está se movimentando para uma direção, só quer. Não tem disposição. Não tem disposição. E essa disposição aí de ter as vasilhas, se tivesse mais vasilhas, então Teria mais azeite. teria muito mais, porque o azeite, teoricamente, ia jorrar. Infinito. jorrar, infinito. O azeite. Infinito. Irmão, o azeite de Jesus, de Deus na nossa vida, ele é infinito. Glória a Deus. É forte. Enquanto você Aí é- quiser encher pessoas da presença do Espírito isso. Santo, É ele nunca vai deixar de enviar para você as vasilhas vazias. Aleluia. E ele fala assim, então ela foi e contou ao homem de Deus. Sabe, pastor, tem muita gente que procura as pessoas quando não tem. Mas quando está com a botija cheia, não lembra mais de procurar direção. Principalmente os líderes, né? Eles não nos procuram mais. Encheu a botija, abandona a Deus. Então você entenda qual o testemunho dessa mulher. Uma mulher obediente. Que soube, mais do que ouvir, reconhecer. Porque você concorda que ela sabia que aquilo lá pagava a dívida, sim ou não? Sim, E pelo fim, que era para viver com o que sobrou, era muito, sim ou não? sim. O grande problema, irmão, não é Deus encher. É o que você faz com que aquilo que ele enche. Uau. Porque a Bíblia diz, não tens porque pedis mal. Pedis para usar nos seus deleites. Entenda que Deus não assina num quadro que ele não pintou. Ele não vai te dar recurso para que o nome dele não seja exaltado. É forte. Então essa mulher reconhece a dependência quando não tinha e reconhece a dependência agora que tem. A unção não se transfere, mas o testemunho impacta. Uau. É isso. O testemunho deixa marcas. O testemunho dá direção. E a hora que ele fala, vá, venda o azeite e pague sua dívida. E você e seus filhos vivam do que sobraram. Irmãos, quando a gente fala de sobra, não parece que é pouco? Toda vez que fala de sobra, Verdade. hã? Sobrou. Sabe o que Deus quer dizer? Que é o que, quando ele faz para nós, é o que sobra que dá para a gente viver. Porque se ele quiser fazer mais, essa vida não dá. Uau. Forte. Muito forte. Ele falou, vive com isso aí que sobrou. Era o teu problema, era esse? Quando ele resolve o espiritual, pastora, ele fala, agora paga o natural. Você fechou a porta? Você isso. procurou meu servo? Você encheu de azeite? Você continua da dependência? Então agora deixa eu resolver. Pedro, faz o seguinte, vai lá pescar. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que era mais difícil? Pagar ou mandar o peixe trazer? Ele é o dono do ouro e da prata. É Vamos dar isso. o peixe atrás. Então olha o que ela termina falando assim, ó, vai e vive do que sobrar. Você concorda
que ela trouxe vasilhas vazias. Yes. Ela tinha que devolver, sim ou não, Átila? Sim. Ela teria que devolver, não teria que devolver? Ela teria que devolver. Então ela teve que comprar. Ah, É isso aí. Então aquilo que veio vazio voltou cheio. uau. Quando você faz o certo, até aqueles que estão vazios se beneficia daquilo que Deus faz na sua vida. Glória a Deus. É isso. Forte. Perfeito, Fala, não, meu perfeito. amigo, para nós Não, encerrarmos. perfeito, porque aí vem de novo o poder das pessoas, do ambiente, o poder das conexões, porque imagina só, você pegou algo vazio, você tem que devolver, você tem que comprar. Então as pessoas foram abençoadas de tabela. Foram abençoadas lá, foi todo mundo nesse ecossistema. Começa numa situação de escassez, né? Aí um é abençoado e vem Testemunho, pegando né? todo mundo, porque tem que devolver. Fortíssimo. É forte. Isso Olha, o aí. episódio de profundo hoje isso. nos trouxe Profundo. muita alegria. Acho Meu que Deus. vai ser de muita direção para a tua vida. É isso. A unção, meus irmãos, Deus tem um dom para cada um. Mas o exemplo da conversão em Cristo, do temor a Deus, ele faz com que o sobrenatural da tua unção alcance sua esposa, seus filhos, suas gerações. Então, talvez hoje você está aí dobrando teu joelho sozinho. Mas saiba que o teu testemunho, assim como o de Eliseu, que fez um milagre pós-morte, e esse homem também, ele não viveu para ver aqui, mas na eternidade, o nome dele ainda soa. É isso. Entenda que em Deus a tua obra nunca vai ser em vão. Continue firme, que Deus vai fazer no natural, mas antes ele vai tratar o espiritual. Deus te abençoe. Amém. Terminamos mais uma Estação Família. Tenho Forte. certeza que foi abençoador. Um forte abraço.